Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Videocast, aqui o nosso podcast da Escola de Leads. E recebendo um convidado, que vocês já sabem quem é, porque todo podcast faz surpresa de quem é o convidado, mas já tá no nome da divulgação quem é o cara. Não adianta ficar fazendo surpresa, porque todo mundo já sabe que é o Matheus Galvão que tá aqui. Mas de verdade, era um cara que as pessoas já falavam, o nome dele chegou em mim primeiro do que a pessoa, porque já foi muito falado por colegas, por amigos que já foram atendidos por ele. E de verdade, Matheus, é uma honra receber você aqui no meu primeiro podcast hoje aqui na Escola de Leads. Então, é a minha estreia e já com um cara como você aqui é uma alegria muito grande. Fico muito feliz pelo convite, né? Escola de Leads, a você também, falar um pouco de nutrição, querendo ou não, de vendas, né? Que tem tudo a ver. Perfeito. E vai ser muito bacana. Vamos botar para ferver aqui hoje. Maravilha, maravilha. E foi bom você ter puxado esse gancho, porque essa é a minha missão aqui no podcast da Escola de Leads. É trazer profissionais que já se destacam no seu mercado, na sua atuação, e destacar que, cara, todo mundo é vendedor. O cara é nutricionista, mas se ele não vender, não tiver cliente, não vai funcionar, né? A empresa quebra. Um dentista, um arquiteto, todo mundo é vendedor e precisa desenvolver essas habilidades. Então, hoje nós vamos entender todas as estratégias de diferenciação desse cara. Ele já me falou aqui que eu posso perguntar tudo. Estou até com papel e caneta aqui. Então, se você é nutricionista e está assistindo esse episódio, anota também aí, porque o cara já vai sair ganhando dinheiro nesse podcast. Já, com certeza. Teve uma palestra até que recentemente eu dei na UFRN, né? E foi no ano passado, em dezembro, o Yuri, que está aqui conosco hoje, ele até gravou. E lá eu dei uma palestra de 1 hora que eu ensinava no título, né? Como um estudante de nutrição ganhar R$10 mil no primeiro mês de formado. Caramba! E, por incrível que pareça, um rapaz veio me procurar para fazer minha mentoria e já estava faturando 20 mil. Caramba! E ele tinha acabado de se formar em janeiro, né? Então, para você ver, né? Tem muito conhecimento em vendas que você aplicando dentro do seu negócio, querendo ou não, na nutrição, se do formato certo, você vai ter muito mais resultado. Perfeito, perfeito. E essa é a grande diferença entre quem tem resultado e quem não tem, né? Você vê que uma palestra o cara pegou e fez. Exatamente. Execução é importantíssimo para isso, né? Não adianta você só armazenar conhecimento, faz uma pós, faz outra, faz uma mentoria e você fica só no mundo das ideias. Perfeito. Quem fica no mundo das ideias vai ficar obeso mental, né? Então, não adianta você ter muitas ideias e não ter execução. É melhor você ter poucas ideias e executar mais do que você ter muitas ideias e executar de nada. Então, eu sempre, nas minhas mentorias, né, para todo mundo que eu tento ajudar a passar essa informação para frente, eu sempre falo justamente isso, que você tem que executar. Quem não erra, não acerta. Você nunca vai começar já acertando, né? E eu não comecei lá atrás. Lá atrás eu bati muito cabeça, mas uma coisa que eu sempre tive em mim era a persistência. Uma hora vai dar certo, né? Se tá dando errado já, então vamos buscar o sim. Verdade, verdade. E essa percepção, tem muita gente que fala assim, não, o sim eu já tenho, vou buscar o não. Mas, na verdade, nem o não a gente tem. Se você não tentar, se você não executar, você não sabe porque, o na que verdade, o mercado Lucas, traz. o né? não é uma impressão que nós, seres humanos, temos, né? Da nossa infância, né? Então, a gente não gosta de ter esse sentimento, né? Sim. De rejeição, né? De que você não conseguiu, de que as pessoas vão perceber que você tentou algo e não deu certo, né? Então, na verdade, não se trata nem do outro, é você mesmo. Você tem preconceito com você mesmo de você estar oferecendo algo para alguém. Então, se você começa a mudar um pouco mais em relação a isso e, na verdade, não fica mais preocupado em sim ou não, e sim de estar oferecendo, porque aquilo é melhor para ela, você começa a perceber que dá para você sentir esse sentimento de uma forma diferente, né? Então, tudo vai com a forma que você pensa. Se você pensa de uma forma diferente do que é para se pensar, que a maioria pensa, você vai ter um resultado diferente também. Maravilha. Ó, produção, a gente comentou que ia ter corte atrás de corte aqui, porque o conteúdo ia ser denso e já começamos aqui numa pancada, mas hoje vai ter alguns temas polêmicos. Massa. Vamos falar de algumas questões aqui que eu vi você postar lá no seu Instagram e nós vamos... Eu quero entender a sua mentalidade em relação a isso. Perfeito. Quero entender sua história, os resultados que você já teve e de onde veio essa veia empreendedora. Porque, antes de tudo, você é um grande empreendedor. A visão que hoje, quando eu comecei a conhecer o seu trabalho,
o que me chamou a atenção foi isso. Cara, ele faz algo completamente diferente do que o mercado faz. Desde o seu Instagram, as ferramentas. Eu fui seu paciente lá atrás, num programa, no seu Nutri. É uma startup que eu iniciei. Na startup que você iniciou. E ali eu já... Caramba! Que A visão automação, né? diferenciada do mercado de resultado. Então, recentemente até atendi uma mulher que ela veio de lá, para você ver, né? Caramba. Como as coisas não morrem, né? Sim. Às vezes tem aquela sensação de, poxa, não deu certo, né? Mas não é que não deu certo ainda. Então, aquilo foi reformulado, vai fazer outra situação, da mesma forma que o meu consultório hoje não é o consultório que eu comecei, né? E não vai ser um consultório daqui a 5 anos. Se você vive no mesmo lugar sempre, a tendência é que aquilo fique ultrapassado e morra. Então, o empreendedorismo ele parte desse princípio, de você sempre estar querendo um melhor de você mesmo, né? Todos os dias. A estagnação gera o déficit, né? Você vai caindo com o tempo, você se acostuma. Então, sempre você tem que ter isso atrás de você, né? Algo lhe impulsionando, uma conquista, uma nova superação. Porque se você está ali no raso, né? Qual é a gana que você vai ter com o tempo? Aquilo ali, com o passar do tempo, você não vai gerar mais a sensação de dopamina, serotonina, de uma busca, de uma conquista. Você já conquistou, então você fica morno. Você vai começar a fazer as coisas na naturalidade, sem empolgação, e com o passar do tempo, isso vai descendo na sua carreira. Maravilha. E aí que muitos profissionais meio que se perdem, né? E aí se acostuma com uma rotina muito corrida, né? Acaba colocando sempre preço para, né, sustentar tudo isso. E uma hora não vai ser mais preço que as pessoas vão procurar. Vão ser realmente a transformação, o valor, né? Então, eu sempre tento colocar a minha energia em cima disso, né? E como alavancar ainda mais fácil aquele resultado do paciente, né? Quando você coloca a energia em melhorar a vida do outro, o resultado financeiro vira só uma consequência. Total. Então, primeiro vem a postura empreendedora para depois vir a profissão. Né? Exatamente. E é isso que vai diferenciar ali cada um. Mas, cara, quem é Matheus Galvão? Me conta aí sua história, de onde veio essa pegada empreendedora. Então, acho que empreender veio da minha infância, né? Meus pais, eles sempre foram pais que criaram a gente muito bem, né? Então, a gente tinha que, né, dar duro para conseguir as coisas, né? E isso faz parte de uma boa criação. Se você cria seus filhos dando tudo para eles, eles não vão valorizar. Então, se a gente queria fazer uma coisa, tem que fazer ali o dever de casa. Então, eu sempre fui uma criança que conseguia acordos, né? E aí eu negociava muito com minha mãe, né? Se ela dizia que não, aí depois eu tentava de outra forma. Eu acho que a venda começou isso em mim, né? Isso começou daí. Deu sempre ser insistente. E venda é insistir, né? Porque eu percebo que hoje eu não me deixo abalar por um não, por exemplo, porque eu não consegui. E muitas pessoas param justamente aí, né? Então, daí começa a venda e começa a minha vida, né? Eu fiz ensino médio, né? Não era um excelente aluno, eu tenho TDAH, então isso me dificultava muito na hora do aprendizado e eu não sabia na época aquilo, né? Minha mãe achava que eu tinha alguma hiperatividade, mas como eu sempre dei jeito para as coisas, né? O TDAH sempre vai dar um jeito, né? Eu acabei que desenvolvi a habilidade de resolver os meus problemas, né? E no ensino médio eu fui uma criança um adolescente, né? Quase fase adulta, que fui muito mal no ensino médio. Sempre passava ali nas notas no limite. Já dava para passar ali. Exato. E eu descobri a nutrição nesse caminho, né? Sofria um pouco de bullying ali e eu, quero mudar minha realidade. Vou estudar nutrição e isso é uma coisa que eu, pelo menos, gosto de ler, né? Não gostava de fazer nada. Então, aí eu entrei em hiperfoco, lembro, nessa época. Eu não estudava para ensino médio, mas eu consegui virar a noite adentro lendo sobre suplementos, né? Eu, bicho, se tem uma coisa que eu sei que eu gosto, vai ser isso aqui. Então, eu vou fazer faculdade nisso. Não fiz Enem, não passei nada, porque eu não tinha estudado no ensino médio. E nutrição, eu me dei super bem na faculdade. Gostava muito da área, estudava por fora. E eu fui entendendo, né, qual era a dor do mercado, né, a dor das pessoas. Eu não olhava o que os outros profissionais estavam fazendo, eu olhava o que as pessoas precisavam, né? Então, como eu já fui um paciente e eu fazia dieta, porque eu era atleta de fisiculturismo também, eu tinha esse conhecimento prático, né, da vivência, porque eu testei vários tipos de dieta comigo, então eu sabia exatamente o que o meu paciente iria sofrer e, somado a isso, eu tinha o conhecimento teórico, né? Eu sabia o porquê das coisas. Isso me trouxe, né, uma bagagem muito boa. Assim que eu me formei, eu tinha muita experiência. E o que me faltava, na verdade, era essa questão mais de
de brand mesmo, de marca, né? Quando você acaba de se formar, você tem que passar uma imagem de valor, você tem que passar uma imagem de que você é mais maduro. E quando você começa na vida adulta, você não tem essa imagem. Então, poxa, se é isso que me falta, é isso que eu vou fazer. Né? Então, eu investi em uma consultoria de imagem, né? Comecei a me investir de outra forma para que eu conseguisse atrair clientes de um outro público. Porque se eu vivesse no mesmo formato que eu estava, eu ia atrair um público diferente. Então, daí eu comecei a ter uma noção do que era, né, brand. Né? E quando você tem um posicionamento no digital, as pessoas percebem do que você é dali para frente e não de dali para trás. Então, se você não usa uma estratégia para mudar isso, você está perdendo de estar com a arma ao seu favor. Né? A arma que eu digo assim, é uma vantagem. Né? Isso é uma vantagem, que você consegue fazer um investimento e desse investimento ele permanecer em você. Então, vale a pena. Perfeito. Então, eu investi nisso, né? Porque estourei meu cartão, mudei logo tudo. E o fato de eu ter mudado a minha forma de me investir mudou a minha postura como pessoa. Eu tinha que me encarar muito mais como um profissional já adulto formado, porque eu me investi de tal forma. Então, eu consegui mudar a minha oratória, a forma como eu me expressava. Porque as roupas que eu me vestia eram roupas diferentes do que eu estava. Então, automaticamente, isso mudava no meu subconsciente. Né? Então, eu tinha mais segurança na hora de falar. E aí eu fui, né, mudando esse posicionamento, comecei a fazer esse investimento maior em audiovisual, né, que era uma coisa que em Natal não existia. E eu sempre inovando, querendo mais, querendo fazer mais, querendo produzir mais conteúdo, sempre entregando muito valor. Né? Então, quando você entrega muito valor, um gatilho muito forte que você consegue colocar nas pessoas é a reciprocidade. Né, que é importantíssimo na venda. Se você tem muita reciprocidade, é como se a pessoa tivesse uma dívida com você. Né? Então, de tanto a gente colocar isso nas pessoas, de entregar valor, entregar conteúdo, elas vão se sentir mais confortáveis em comprar algo da gente, porque a gente transmitiu muito mais coisa para ela de graça. Diferentemente de um profissional que não faz isso, que espera simplesmente as pessoas irem entre você. Né? E aí a gente foi avançando, consegui fazer o meu consultório, né? Criar ele. Meus pais me deram a sala, mas era vazia. Então, fiz ele do zero, do jeito que eu queria. E daí foram surgindo mais oportunidades. Cheguei a atender no Rio, em São Paulo, né? Fiz pós-graduação e daí a gente... E Rio e São Paulo você atendia presencial ou já tem alguma coisa online? Eu comecei a fazer uma ponte aérea, né? Sim. Mas aí eu percebi que perdi muito qualidade de vida. Então, a cada 15 dias eu ia para lá, passava de sexta até domingo, voltava aqui segunda, então já não conseguia emendar na rotina, que chegava de madrugada e não fazia dieta, e eu percebi que eu perdi performance, né? Então, não adianta você focar só no seu trabalho se você esquece da área da sua vida e da saúde. Vai chegar um ponto que isso vai ficar insustentável, você vai afetar o seu trabalho, que é o que eu mais vejo no consultório, pessoas que estão ali no auge da vida financeira, mas psicologicamente, né, autoestima lá embaixo, né, problemas de saúde, na melhor fase da vida, que é na fase que ela está mais aproveitando, entende? Então, eu tenho que ser o meu melhor produto, né? Então, eu tenho que focar também nisso na minha vida. Daí, eu decidi não viajar mais, ficar mais aqui em Natal, construir uma rotina que eu chamo uma rotina de sucesso, né? Em que você tem uns horários pré-estabelecidos para você fazer as coisas que você precisa fazer, que é treinar, se alimentar bem, horas de sono. E aí sim eu destinar uma parcela desse dia para desenvolver algumas tarefas e funções. E como o meu TDAH era muito forte, eu tive que me desenvolver para isso, né? Se eu não aprendesse a ter uma rotina, eu não ia conseguir conquistar nada na minha vida. Tinha um esforço maior ali envolvido, né? Exatamente. Cara, eu já anotei vários aprendizados aqui. Eu espero que você que está acompanhando esse episódio também faça essas anotações, porque primeira coisa que já me chamou a atenção aqui, que você falou, cara, eu tinha TDAH e eu entendi que se eu não tivesse um hiperfoco aqui no que eu queria desenvolver, a coisa não ia funcionar. E aí você colocou essa obsessão ali em estudar. O hiperfoco, eu conheci ele quando eu descobri um assunto que eu gostava muito. Sim. Eu nunca tinha desenvolvido isso. Então, eu pensei o quê? Poxa, como eu tive hiperfoco em nutrição, eu só tenho minhas fichas aqui, eu dei all-in, entendeu? Então, eu tenho que entrar nisso aqui e isso aqui vai me salvar, porque eu tive uma crise existencial muito forte com 17 anos, que tinha síndrome do pânico, o Enem estava chegando, não sabia o que ia fazer, não estudei nada, então, aí nisso eu fiquei nesse desespero, sabe? E aí, quando eu descobri a nutrição, isso aqui eu gosto de ler, isso aqui eu gosto de, né, falar sobre o assunto, ensinar para os amigos, fazer dieta e tal. E aí, eu tenho que fazer isso. E aí a nutrição entrou na minha vida dessa forma, né? De uma maneira muito, acho que natural. Natural, perfeito. E é uma coisa que eu falo muito nos meus treinamentos, no curso, nas minhas palestras, que, cara, tem muita gente com vários sonhos
e não alcança justamente por isso, porque não reconhece ali qual é a sua zona de habilidade e dizer, cara, eu sou bom nisso aqui, é fácil para mim fazer isso aqui e investir tempo. E isso que você falou de dar o all-in. E você percebe muito isso, que tem nutricionistas, né, que é a sua área mais de atuação, mas talvez até no campo geral. Você percebe que existem bons profissionais, mas que a galera não arrisca? Eu acho que não é nem que ela não arrisca, ela quer o caminho mais fácil. Perfeito. Entende? O caminho mais fácil vai ser o caminho que você vai ter menos aprendizado. Você tem que entender que para você ter aprendizado, você tem que ter dor. Se você não sofre, você não vai crescer. Perfeito. Então, se você se coloca em situações de dificuldade sempre, você sempre vai estar melhorando. Então, uma das coisas que eu fiz para melhorar era me colocar em zona de dificuldade. Eu não gravava histórias, eu não fazia live, eu não fazia postagem. O que eu fiz? Eu contratei alguém para fazer isso comigo. Foi aí que eu contratei, chamei o Yuri na época, ele não tinha uma agência como hoje, e a gente embalou nessa vontade e deu tudo muito certo. Então, como eu não sabia falar de frente para a câmera, eu me forçava a fazer isso. A fazer isso. Da mesma forma que você não gosta de treinar, você paga um personal. Quando você não sabe fazer, você paga o nutricionista. Né? Quando você não sabe sobre vendas, você paga alguém que entende sobre vendas, para você aprender aquilo mais fácil. Então, se você não se gera essa dor, essa dificuldade, você não vai ter evolução. Então, quando eu entendi isso, quanto mais dificuldade, melhor. E aí eu fui desenvolvendo. Eu não sabia como me comunicar, eu fiz um treinamento de comunicação, linguagem corporal, para eu entender, através da linguagem corporal dos meus pacientes, o que eles queriam realmente me passar. Então, através disso, eu consegui melhorar o meu atendimento mais, eu consegui me conectar mais às pessoas. E vendas é conexão. Se você não tem proximidade com o seu paciente, se você não sabe o que ele está querendo dizer e está escondendo, se você não sabe puxar essas informações, ele não vai confiar em você. Então, você não cria relacionamento. E quando você cria relacionamento, você consegue vender mais fácil. Não porque você quer o dinheiro, mas porque para o seu paciente isso vai ser melhor. Então, você tem que vender o melhor para ele e não o financeiro. Então, eu preciso falar para os pacientes o que é melhor para ele fazer. E ele precisa estar aqui comigo para fazer isso. Então, venda está aí, né? Você se conectar e na conexão gerar confiança e da confiança relacionamento. Exato. E aí não é uma questão só de, esse aqui é o meu serviço, eu atendo desse jeito e meu preço é tanto. Não. Que aí é uma diferença aí você gigantesca. Distancia, né? Primeiro você tem que se preocupar com o seu cliente para entender o que é melhor para ele. E se o que você está oferecendo é melhor também. Porque Exato. não adianta você oferecer algo para a pessoa errada. É o maior erro que um profissional pode fazer. Você vender um produto para o cliente errado. Você tem que vender o seu produto para o cliente certo. Se você, por exemplo, se eu sou especialista em emagrecimento de mulheres, e eu for forçar a vender meu serviço para um paciente bariátrico, eu não vou ser o melhor nutricionista para ele. Vai ter várias questões pessoais dele que eu não vivi. Então, como é que eu vou ajudar de fato esse paciente melhor? Então, tem nutricionista que se forma, ele quer fazer clínica, quer fazer esportiva, quer fazer bariátrico, materno, infantil. Não, amigo. Você tem que ser bom em um só caminho, escolher um só nicho. É muito mais fácil você virar especialista naquilo e ter menos gente concorrendo para você. Perfeito. Né? Então, não adianta isso. Você tem que ter foco. Né? Perfeito, perfeito. Vou puxar o primeiro tema polêmico aqui do que você falou, com base no que você acabou de falar. Você investiu em branding, em marca pessoal, em comunicação no Instagram, agência. E tem muito... Isso é muito do que eu defendo, que, cara, não basta você ser bom. Você tem que ser percebido como bom. Você tem que se vender, bom, né? Você tem que parecer bom. Aí tem muito dinossauro por aí. Isso é em todas as profissões, mas com certeza tem muito nutricionista que... Não, eu tenho doutorado, mestrado, eu tenho uma carreira, eu tenho esse currículo... Preciso de Instagram, não. O que é que você acha sobre isso? Eu acho uma pena, né? Uma pena muito grande, porque isso era algo do passado, né? No passado, você avaliava alguém pelo seu currículo. Pô, o currículo dele, beleza. Porque não tinha essa quantidade de informação, não tinha essa velocidade que existe hoje. As pessoas estão na frente do celular o dia inteiro. Se você parar para olhar, numa reunião, um jantar em família, dê uma pausa, todo mundo vai para a tela. Então, se você não está naquela tela ali, irmão, você não está na televisão, não está na rádio, você está onde? Né? Esse currículo está onde? Você só consegue oferecer o seu produto através de um boca a boca. E se você atende poucas pessoas? Quantas pessoas você acha que vai conhecer o seu currículo? Né? Só as que estão indo no seu consultório se lhe perguntar. Né? Não é porque você sabe tudo de você que todo mundo sabe quem é você. Então, quanto mais você usa o que está ao seu alcance, que é a rede social, você sim vai conseguir fazer
apanhado maior de pessoas percebendo você, né? Então, na verdade, você não precisa nem de currículo. Você precisa saber resolver o problema. Você resolve o problema? Resolve como? Quantas pessoas resolveram? Então, aí vai ter do quê? Depoimento. E onde é que você bota esse depoimento? Você bota no seu Instagram, você bota na sua landing page, tudo isso é digital. Então, o profissional que fica no passado não vai ter as ferramentas que o que está recém-chegado tem. Então, eu vejo nutricionista recém-chegado, acabou de se formar, já conseguindo fazer R$20 mil com faturamento de consultório, trabalhando de casa, remoto, entendeu? Mais do que um professor de universidade, que trabalha o dia inteiro lá e vai ficar lá, ali naquele o resto lugar da sempre, vida ali. entendeu? Perfeito. E tá tudo bem também, se ele quer aquele espaço. Mas tem um outro lado muito legal também, que se quiser conhecer, a gente mostra. Vamos explorar isso hoje aqui, sem dúvida. O papo já está fantástico demais. E é muito do que eu falo para os meus alunos. Cara, você tem que prospectar o cliente certo. Você tem que ter uma demanda constante. Você tem que ter vários canais de prospecção, de parceria, de vendas. Para quê? Para você aumentar a demanda de clientes qualificados, qualificar corretamente quem chega até você. Isso. E assim você ter mais previsibilidade de venda, né? E aí vem uma máxima que, cara, ou você tem uma estratégia comercial bem desenvolvida, ou você vai ficar reclamando do mercado, reclamando de crise. Eu sofri muito com isso, Lucas, um tempo, né? Tipo, o que eu construí hoje foi a base de erros, né? Então, quando eu comecei a, digamos assim, a entrar mais nesse lado empresarial, né? Eu só atendia e colocava o meu atendimento na mão de um amigo, de um colega, né? Terceirizava ali. Que uma pessoa que não era especialista naquilo. Então, eu percebi que muita coisa que se eu tivesse na minha mão eu faria melhor, né? Eu olhava as conversas, pô, isso aqui eu falaria assim. E aí eu fui percebendo que, de acordo com formas que eu falava, existia uma maior aceitação das pessoas pelo plano. E eu fui percebendo isso com o tempo. Se eu falar assim, não deu resultado. Vou tentar outra estratégia. E foi assim que eu desenvolvi o meu script de vendas, né? Que aí depois eu fui entender, né, através de vídeos, mais futuramente, que o que eu estava fazendo já era um script. Então, pô, bacana, né, que eu consegui desenvolver isso e agora eu vou melhorar ele ainda mais. E aí eu entendi que o script de vendas é uma ferramenta poderosíssima para você conseguir mostrar para o cliente como é melhor o seu serviço, né? Perfeito. Não é para vender, é para você conseguir expandir a consciência dele sobre o real preço que existe, né, o valor que você passa através do seu serviço. Porque o nutricionista, ele não é um dentista que tem uma prótese, que tem algo físico ali envolvido. Você está, né, desenvolvendo uma ideia, né, um plano, algo que está no seu cérebro, que você aprendeu por muito tempo. Então, é muito difícil você tanger isso. E tem que saber vender essa visão para o paciente, né? Pintar o quadro ali do futuro. Os diferenciais que existem, né? A segurança que você vai ter para você conseguir vender realmente um produto high ticket, que eu falo hoje, né? Para você vender uma consulta como a minha de R$1.000, você tem que explicar para as pessoas o que está existindo nisso. Se eu falo só isso no começo, que é muito comum a gente fazer, a pessoa pergunta como é que é, quanto é o preço da sua consulta, né? A pessoa diz, R$200. A pessoa, caro. Por quê? Caro e barato é algo que depende. O que é caro e barato? Para você mudar um hábito alimentar para uma vida inteira e você nunca mais investir nisso, se torna caro R$1.000? Não. Mas como você não explica isso, né? Será que ele não vai achar caro? Com certeza vai achar caro. Você não explicou, então você precisa passar primeiro o valor que você entrega para depois você passar o preço. Valor e preço são coisas diferentes e as pessoas confundem isso. Preço é uma coisa, valor é outra. Perfeito, perfeito. Definição maravilhosa aí disso, porque geralmente o cliente, a primeira coisa que ele vai a todo profissional de saúde é qual o preço da consulta. Qual o preço? Mas não vai pro, cara, o que é que você faz? Qual a solução que você tem? Na sua visão, você acha que hoje o mercado, assim, os nutricionistas que já atuam ou que estão na faculdade ainda, já estão despertando para isso? Você fala que tem um problema crônico no mercado aí que você luta para resolver. Isso. Fala um pouco mais sobre isso. Então, o nutricionista, ele só acorda para a vida quando ele se forma, né? E quando ele se forma já é tarde demais, na minha concepção. Porque ele perdeu 4 anos da vida dele, que ele já poderia estar aquecendo essa audiência, né? Falando um pouco mais das coisas que ele aprende ali, nem que seja pouco, né? Na aula que eu dou, nessa aula que eu fiz na UFRN de 1 hora, eu digo a ele, se você fizer um post por semana, em 4 anos,
você fez 196 posts. Um por semana, entendeu? Então, o fato de você não ter uma meta mínima para você tanger isso, você acaba não fazendo nada. E como é que você fica bom em algo? Repetindo. O meu primeiro post era horrível, mas olha a qualidade que eu entrego hoje. Hoje a pessoa, acho que um outro profissional olha o meu conteúdo e olha, caramba, como é que ele faz tudo isso? Irmão, não é do dia para a noite que você vai conseguir essa habilidade, é com o tempo. Né? Eu sofri muito, cansei de fazer postagem, de ter 30 curtidas, ninguém fala nada, nem meu pai, nem minha mãe. Entendeu? Então, vai acontecer do mesmo jeito com você, mas você precisa persistir, você precisa estar ali, ó, dia a dia. Pô, não consegui? Por que eu não consegui? Vamos olhar aqui outro perfil. O que tem nessa ideia? Faz um teste, troca essa postagem, bota outra arte, bota a minha cara, sem a minha cara. Então, tudo isso foi adquirido. E aí a gente tem hoje uma técnica que eu consigo passar, porque eu entendi o que era importante para, na rede social, as pessoas engajarem, né? Porque rede social é comportamento. Então, você tem que entender de comportamento para você entender de Instagram, entender de Facebook, de YouTube. Cada um tem um comportamento diferente. Né? E o problema crônico dos nutricionistas é justamente esse. Eles não começam a fazer. Então, quando ele vai começar a atender, ninguém quer contratar o serviço dele. Ele não entregou valor a ninguém. Ele não sabe como vender. Ele só sabe muito mal fazer uma dieta, né? Que nem ele faz muitas das vezes, porque ele não treina, né? Ele não faz de fato uma dieta para emagrecer, ele está igual às outras pessoas. Você é o profissional que faz dieta, então você tem que fazer, é problema seu. Você escolheu a profissão. Um dentista que não escova o dente, não existe isso, ele tem que ter o sorriso bonito. E a gente tem que ter, pelo menos, o exemplo de executar uma dieta no dia a dia, saber explicar isso para as pessoas. Né? O valor está aí. Você ser o seu próprio produto. Né? Exatamente. E isso passa muita credibilidade. Vou falar como consumidor do seu conteúdo. Uhum. O pessoal falou de você, como eu falei no início do podcast. Quando eu entro no seu perfil, tá lá você treinando, você se alimentando. Teve uma receita de como fazer ovos mexidos ali de hotel ali sem grudar, que a galera perguntava. Então, isso gera uma percepção de credibilidade gigantesca. Uhum. E aí eu olho pra você e digo, pô, eu quero esse shape aí. Esse cara já tem, vai me ajudar. Já passou pelo caminho. Que, inclusive, vamos conversar sobre isso Com aí, certeza. que o shape tem que chegar esse ano aqui. Com certeza, a gente faz acontecer na hora. Precisamos colocar o shape aqui. Mas é o exemplo perfeito do que a gente vinha comentando aqui. De não só ser bom, mas ser percebido. Uhum. E se a galera não despertar para isso, não vai funcionar. E eu percebo, na forma como você comunica, que você tem uma obsessão assim, pelas métricas. E já vou confessar aqui, tem uma pessoa que fez uma parceria com você. Eu não sei se eu vou falar que é a Eliane da Rejuve, não sei se eu posso falar que foi ela. Mas ela disse assim, cara, eu fui fazer uma parceria com o Matheus para divulgação. E depois ele disse assim, cara, você tem um controle das métricas? Você tem um controle do resultado? Como que funciona isso aqui? E aí eu disse, cara, ele realmente é aficionado por métricas. Né? Ele realmente é aficionado por métricas, por resultado. Vou fazer isso aqui, qual o resultado que vai dar? Fala um pouco para mim sobre isso, assim, que é muito presente na sua comunicação. Uhum. E até que ponto essa obsessão por, cara, vou testar e qual o resultado e medir isso faz diferença para você? Com certeza, né? A pior coisa que existe, Lucas, é você fazer algo, você não ter resultado. Eu, pelo menos, fico muito frustrado. Né? Então, quando eu comecei a brigar com essa gangorra, né, que é o Instagram, que praticamente todos os profissionais sofrem com isso, não entendem o algoritmo, não deu certo. Postou foto com a esposa, com a família, todo mundo engaja. Postou conteúdo, ninguém diz nada. Disse, como é que funciona isso? Né? Isso aqui tem muito mais valor, mas é a sua percepção disso. Né? Então, se você não conseguir comunicar do jeito certo para a sua audiência, ela não vai engajar com você. Você tem que entender de comportamento. Né? Então, a minha aficionamento pelas métricas foi porque eu entendi que sem dados você não tem informação. Perfeito. Então, como é que eu vou saber que as coisas estão dando certo? Quando eu olhar os números. Se eu não tenho número, eu só tenho emoção. É o que eu acho, o que eu penso. Né? Então, eu tenho que ter dados. Então, a gente coloca uma estratégia, mensura os dados, depois de 3 meses, vê o que está funcionando, o que não está funcionando, a gente troca, a gente muda. Né? O meu time comercial e financeiro, todo mês é uma discussão, porque eu troco muito o script, né? Porque eu percebo que isso aqui está funcionando. Melhoria contínua ali do processo. Né? E aí a gente não consegue criar algo fixo para, digamos assim, já deixar mais estruturado. Então, você precisa ter dados, você precisa ter informação. Quantos pacientes entram em contato com você por dia?
Quantos pacientes dizem não para você por dia? Quantos pacientes ficam em aberto conversando? Quantos pacientes fecham? Quais são os planos que eles escolhem, né? Assim você consegue ter mais assertividade. Se eu desenvolvi 5 planos e dos 5 planos, só o plano do meio vende mais, de 10 vendas ele fez 5, por que eu vou estar oferecendo todos? Eu vendo só o que estava vendendo mais. O cliente, quando ele tem menos decisão, ele tem mais certeza. Mais certeza. Então, a gente reduz o número de planos, né? Tem uma época que eu tinha vários planos e agora já não tenho todos os planos, porque isso faz com que ele tenha mais assertividade, a gente consiga ter mais segurança em trazer o cliente para a gente, né? Então, eu trabalho em cima de métrica, né? O meu atendimento tem que passar todos os dias essas métricas para mim. O meu WhatsApp, como ele aconteceu, se o seu vendedor, se o seu atendente não lhe passa os dados, né, do WhatsApp comercial, você todos os dias você está perdendo, entendeu? Então, o profissional empresário tem que entender isso. O seu negócio começa ali. Se você não está olhando para aquilo, você é tolo, simplesmente. Porque isso é de graça e é muito fácil de fazer. Perfeito. Entende? Então, tem que dar atenção aos números. Perfeito. E é a visão, de fato, empreendedora e empresarial, né? Isso. E isso independente se o cara está começando agora, tem um consultório pequeno, se ele já tem um consultório grande, o nome no mercado, é o que vai construir essa melhoria contínua. Agora vamos para a polêmica. Edição, bota uma música dramática aqui. Post no Instagram de Matheus Galvão. Um nutricionista pode ganhar mais dinheiro do que um médico? Sim ou não? E justifique sua resposta. Com certeza, meu amigo, com certeza. Essa crença é uma crença limitante, né? O próprio profissional da nutrição, ele acredita que ele não merece, né? Que a classe médica sempre foi vista como a que pagaria melhor ou algo do tipo. E eu penso totalmente o contrário, né? Porque quando você atende na nutrição, você não tem o risco médico, né, de acontecer as coisas. Isso falando de qualidade de trabalho, né? Na minha concepção, ser nutricionista é algo mais simples de você realizar no dia a dia, né? Você trabalha mais sentado, você conversa com as pessoas, troca os planos. Já medicamento é algo mais, né, delicado, né? Você passar uma medicação errada, né? Qual é o impacto nesse caso? Você passar uma dieta errada, você não vai matar ninguém, mas o medicamento pode acontecer, né? Então, na nutrição, hoje em dia, a gente consegue desenvolver uma habilidade muito grande, que é através da venda, né, para os profissionais que estão entrando agora no mercado. A gente ensina esses profissionais a não venderem o seu preço, né, mas o seu valor. Então, através de uma construção, né, de uma oferta extremamente desejável, né, o que seria uma oferta desejável? Uma oferta desejável é uma oferta que ninguém nunca ofereceu. Uma oferta que, de repente, dentro do seu produto, você consegue ir com ele no supermercado um dia, oferecer um treinamento na casa do seu cliente, né? Fazendo ali aquela assessoria em relação à higienização dos alimentos, né? Ensinar aquela funcionária a como fazer o preparo sem gordura. O nutricionista, ele sabe fazer isso, né? E, em cima disso, você não trabalhar com muitos clientes, mas poucos clientes que querem algo realmente melhor, algo para resolver. Quando você começa a atender e sempre oferece preço, você não tem qualidade. Se o seu preço é baixo, você não consegue entregar qualidade, né? Cada dia que passa, a inflação aumenta, tudo fica mais caro. E, infelizmente, né, o financeiro é algo que você precisa ter na sua vida. Então, se você não se atenta a isso, se você não realmente se preocupa em ter uma estabilidade financeira, você não vai ter segurança para a sua família, você não vai ter previsibilidade das coisas. E em qualquer profissão, todo mundo precisa disso, né? Você precisa ter previsibilidade das coisas. E dentro desse formato que eu desenvolvi no meu consultório, que também ensino para outros profissionais, a gente consegue fazer alavancagens, né, em cima de planos que existem um maior valor, maior preço em cima disso. Justamente com essa ideia que eu lhe passei. Um aí do supermercado, de repente colocar ali também junto uma parceria com o personal trainer para ele, né, já receber ali no plano um personal junto. Vender também a consulta de um médico, né? Se for essa pessoa que precisa realmente de um atendimento em conjunto, vender uma consulta dupla, ser mais inteligente, sabe, Lucas? Na sua oferta. Se você faz uma oferta semelhante a todo mundo, você é igual a todo mundo, né? Então, o que vai fazer você diferente dos outros? Se você faz algo melhor. Como é que você faz algo melhor? Fazendo o que ninguém entrega. Entregando mais, né? Então, quando você entrega mais, você consegue cobrar mais por isso. As pessoas vão entender. O problema é que as pessoas têm medo de colocar as coisas em prática por achar que não vão dar conta
ou que isso não é para elas, mas é para todo mundo. É só você ter vontade, sangue no olho e fazer a coisa acontecer. Você não está prometendo? O que tem difícil nisso? Ir no supermercado com ele, você fazer ali um treinamento na casa dele, fazer uma consulta mais próxima, né? De vez de você só com retorno, porque você não fica mais disponível no WhatsApp, pega menos clientes, cobra um pouco mais. Você só vai ter um não se o paciente disser, então só ofereça isso, vê se as pessoas vão querer. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a pensar diferente, comecei a oferecer, foi dando muito certo, né? Comecei a não conseguir mais ter uma agenda e, em cima disso, demanda, né? Você vai ter que aumentar o seu preço. E eu fui aumentando, né? Até o que a gente chegou hoje, né? Mês de novembro, a gente conseguiu faturar no consultório R$ 80.000. Entende? Então, tem muito médico que não consegue chegar nisso, né? Mesmo com muitos anos. E sem arriscar a vida de ninguém, né? Sem fazer loucura. E é aquilo que você falou a nutrição, ela faz parte do dia a dia do paciente. Ele tem que se alimentar pelo menos 3 vezes por dia. Ele tem que cuidar da saúde dele ali de uma forma até preventiva. E o médico, geralmente, ele vai buscar quando surge um problema, né? Então, o nutricionista ele tem mais possibilidades de estar no dia a dia do cliente. E se ele souber fazer isso... E o outro ponto aqui que eu já reforcei meus aprendizados aqui com você. O olhar para o cliente. Porque hoje... Eu percebo que a maioria das pessoas elas estão olhando o que o concorrente está fazendo, aí o concorrente faz, ele copia. Yes. E na nossa cidade, o que mais tem é isso. Assim, alguém se posiciona em um tema, o cara vai lá, copia e faz o modelo dele. Alguém lança uma instituição, uma empresa, deu certo, alguém vai lá e lança uma igual. E muitas vezes é a cópia pela cópia. Sim. Não é o diferencial que o cliente está precisando, né? E você tem essa visão muito forte, né? Pode até dar certo, mas essa pessoa ela vai tender ao fracasso com o tempo. Porque depois vai ter uma outra ideia e ele não vai conseguir acompanhar em algum ponto, né? Então, se ele não criou aquilo, ele não vai ter uma paixão de fato por aquilo. Então, existem vários problemas em cima disso. Você tem que olhar... Minha vida mudou muito quando eu comecei a olhar para o meu cliente, de vez de olhar para o concorrente, o mercado em si. O que traz de financeiro, entende? Sim, o Quando resultado você financeiro. olha em como resolver a coisa, e o dinheiro ele vira consequência. Perfeito. Entende? Então, foque nisso. Foque em resolver de fato. Eu vou atender esse cliente, eu vou fazer a melhor dieta para ele. Ele vai evoluir. Foque nisso. Eu tenho certeza que você vai ter depois vai ter 2 clientes, depois vai ter 5. E cada vez você vai melhorando mais o seu produto. Você não vai parar ali. Se você tem dinheiro para investir, você vai investir em uma ferramenta, você vai investir em uma máquina melhor para você ter mais, né, controle de dados, né? Hoje a gente utiliza uma automação muito boa. A cada 15 dias a gente manda um disparo para o meu cliente para ele conseguir, né, colocar isso dentro de uma base de dados, né, que fica lá tudo armazenado dele, o currículo inteiro de todo o acompanhamento. Então eu consigo fazer essa triagem muito bem, me antecipar uma atualização. Olha só que bacana. Você ir para o nutricionista, mandar um preenchimento de um formulário a cada 15 dias e ter a surpresa de sua dieta ser alterada, né? Então, eu faço um over-delivery para ele. Isso aí é assim, quando o meu cliente ele tem essa experiência, ele entende realmente o que é ir lá no meu consultório. Perfeito, perfeito. Agora vamos organizar isso aqui. Você soltou, ó, o nutricionista que está acompanhando esse episódio e não anotou pelo menos aqui uns 3 aprendizados... Tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa, aí, sem dúvida. Tem que colocar isso no bolso. Como que é essa estrutura de vendas que você faz? Você falou que ia contar aqui, vamos agora entender. Cara, como que funciona isso na prática? Da hora que o cliente entra ali no Instagram até ele sentar na sua frente aí. Como que funciona essa estrutura que você tem? Papel e caneta aí. Papel e caneta aí, que agora o segredo vai ser revelado. Isso aí só solto na mentoria, eu vou soltar aqui hoje. Então, basicamente é o seguinte, né? O que você tem que entender? Que produção de conteúdo tem que ser algo constante. Legal. Né? E quando você produz conteúdo constantemente, você vai ficando bom com o tempo que você entende o que está por trás disso. Se não entender, eu também ensino na minha mentoria, a gente pode conversar. Né? Mas quando você entende o que engaja realmente, você vai utilizar esse engajamento para aumentar a consciência desse paciente, né? Desse cliente, do problema, para ele tomar essa decisão. Então, dentro das postagens, a gente utiliza, né, o CTA, que a gente chama, né, que é o comando para ação, que sempre ao final dessas postagens, a gente faz o nosso cliente tomar a decisão de conferir um pouco mais ali nos stories. Né? E lá nos stories eu faço uma sequência de
de uma história, né? Um storytelling. A gente cria um storytelling ali. E eu conto sobre um problema, como resolve aquele problema. E cada vez que eu vou repetindo isso vai, né, aumentando a consciência dele. E no final de cada storytelling desse, eu convido aquele cliente para conversar comigo, né? Se você quer resolver esse problema que eu acabei de falar, vamos conversar em 30 minutos para a gente entender de fato qual é a sua realidade, eu conseguir lhe ajudar, mostrar como é que eu faço isso. Então, eu trago o cliente para ele mais para perto de mim. Eu não distancio ele, porque tem muita gente que distancia, acha que brand é isso. Não, eu sou bichão, eu mudo carro e helicóptero. Não, não é isso, né? Eu entendi lá atrás que não era isso. Isso distanciava dos meus clientes. Então, o que aproxima o meu cliente? É eu dar mais para ele, estender a mão. Vem cá, vamos conversar, como é que funciona? E em cima dessa comunicação, a gente faz, né? Eu coloco lá o eu quero, a pessoa manda mensagem para mim, a gente conversa, marca um horário e eu atendo essa pessoa de forma gratuita, né? E eu atendo ela de fato mesmo, escuto as necessidades, as dores e crio ali um plano de ação. E no final eu explico, né? Automaticamente ele pergunta como é que é o meu atendimento, fica interessado, porque eu entreguei muito valor para ele. E no que eu entreguei muito valor, trouxe muita reciprocidade, ele acaba, né, marcando um horário comigo e vindo para o meu consultório. Então eu atraso meus clientes entregando mais e não simplesmente esperando ele vir, né? E aí eu passo para o meu setor, né, comercial, pego os dados dessa pessoa, entro em contato com ela, faz a marcação do horário, explica onde é o local de atendimento e ele vem para o meu consultório, né? E aí, quando ele vem para o meu consultório, ele faz o acompanhamento, geralmente de 3 meses, né? Que aí, nesse acompanhamento de 3 meses, ele sempre está retornando para o consultório, porque a última consulta é a que é mais importante. E um erro do nutricionista é fazer uma consulta, retorno, e esse paciente não volta mais. Então, ele tem que voltar para mim, eu tenho que construir mais para ele, eu tenho que avaliar ele de novo, né? E não fazer um retorno só para ver como é que ele está. Eu tenho que me importar. Então, Fulaninha, esse resultado foi ótimo, construímos, está aqui, né? Se você quiser continuar esse plano, a gente tem mais 3 meses pela frente, a gente pode fazer isso. Fazer realmente um novo fechamento, mostrar as possibilidades que existem ainda mais. Ou se ela não quiser, tudo bem, tá ótimo. Vou deixar aqui sua dieta para você prosseguir, mas você tem que ter intenção. Se ele chegou no resultado, você conseguiu, cara. Você ensinou esse paciente a evoluir, mas se não, você tem que continuar esse trabalho com ele. É justamente essa metodologia que eu desenvolvi e que eu passo para os meus mentorados, né? A como ter essa maior previsibilidade do cliente, né? Que a gente chama na área comercial de LTV, é o Lifetime Value. Perfeito. Né? Quando você toma conta do seu LTV, você tem um negócio que ele prospera. E a intenção não é você sempre trazer mais clientes, é você cuidar dos que você já tem, né? Então, eu cuido dos que eu já tenho e todos os meses eu trago um pouco mais, né? E aí está chegando o momento de ajudar nutricionistas, né? O consultório já está ficando muito cheio e eu pretendo alavancar outras pessoas para ajudar mais pessoas, que eu não estou conseguindo fazer tudo sozinho. Perfeito, perfeito. Então, é o exemplo perfeito do que eu defendo em relação à venda. Que vender é ajudar o cliente a tomar uma decisão que vai ser boa para ele. Você sabe a transformação que você vai causar. Então, você não tem que ter medo de vender, porque, cara, até pega essa sacada nutricionista. Se você se garante no que você faz, se você sabe que você é bom no que você faz e você não vende, você está atrapalhando a vida daquele paciente. Ele precisa de você, né? Porque se ele não fechar com você, ele vai fechar com outro que talvez não entregue na mesma qualidade, no mesmo benefício. Então, se você tem medo de vender, saiba que você está atrapalhando o mundo. Às vezes, um mau profissional que sabe vender vai ter mais clientes que você, que tem vergonha de vender. Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, você vai estar dando margem para aquele profissional que é ruim, que é picareta, que você sabe, que você fica puto, né? Fazer o papel que era para você fazer. E a culpa é sua de não estar vendendo. Seu, né? É o seu preconceito. Você Exatamente. que está atrapalhando tudo. Então, tudo começa a vir de você mesmo. Exatamente. E tudo é resultado de um processo, né? Uhum. De entender, cara, eu vou falar com o cliente aqui para levar para uma próxima etapa, que vai para uma próxima etapa, porque geralmente o erro de todo mundo também é vender logo de cara, né? Não, eu consigo te ajudar nisso e naquilo, mas nem entendeu de fato qual que é o problema do paciente. Já aconteceu com você, por exemplo, de a paciente chegar e falar assim, não, eu quero emagrecer. Só que você vai conversando, aí chega ao ponto que, na verdade, ela não quer emagrecer. Ela quer tirar uma foto de biquíni e botar no Instagram, porque hoje ela não sente a vontade para isso. Já aconteceu disso de ela chegar com
um objetivo, Sim. mas você vai conversando, vai entendendo, aí você Mais encontra afunda a dor. realmente qual que é a dor e aquilo fez ela tomar uma decisão. Com certeza, né? É fundamental você saber isso do seu cliente, né? Quando você começa a conversar com ele, ele pergunta, por exemplo, qual é o preço? Qual é o preço? Tudo bem, começa o nome, né? Prazer em tê-lo aqui, fico feliz com o seu contato, né? Você aproxima o cliente para você. Primeiro é isso, você tem que trazer esse cliente para perto, para você se conectar com ele e ele começar a confiar em você. Depois que você gerar essa atração, aí você pergunta sobre ele, né? Sobre as dores dele. O que você está sentindo hoje? O que ele incomoda? Eu me sinto assim, me incomodo tal, passei por esse problema, papai, excelente. Nesse problema aqui, a gente consegue fazer essa situação aqui, assim assado, acontece desse jeito, papapá, papapá. Nesse outro problema, aqui é mais outro ponto, né? Aqui a gente vai fazer dessa forma, fora esses que você me falou, existe mais algum outro que você também gostaria? Então você vai explanando Entender de a fato situação, completamente, né? Para entender o que é feito, né? Então, existe algo mais que eu possa lhe ajudar, né? A pessoa diz, não, Matheus, acho que você já conseguiu me explicar tudo, né? E aí a gente pergunta, existe algum horário na sua agenda que eu consiga conversar com você para eu entender um pouco mais das suas necessidades e eu conseguir, né, trazer isso com informações de maior riqueza, que a gente consiga se encontrar? A pessoa, automaticamente, ela vai ir mais até você. E quando você faz mais isso, a pessoa se sente mais confiante, mais confortável, né? Então, se alguém lhe perguntou, certo? Aí, ó. Se alguém lhe perguntou o seu preço, né? Você vai voltar nessa pessoa, você vai voltar a conversar com ela, você vai... Fulaninha, como é que você está? Quanto tempo, né? Eu lembro que você conversou comigo sobre aquela questão de alimentação. Como é que está hoje, né? Será que a gente não consegue conversar? Eu queria tentar lhe ajudar um pouco mais, estou com uma metodologia nova de trabalho, né? E acho que eu consigo lhe ajudar de maneira totalmente gratuita e eu queria dar esse presente para você. Eu tenho certeza que se você tiver essa abordagem, você vai ter muito mais resultado na conversão dos seus pacientes. Tá feito o corte aí, viu? Pode cortar aí e botar no patrocinado aí que vai dar bom demais. E essa percepção, cara, eu acho que não tem sensação melhor de você buscar um profissional e ter a sensação de, cara, ele me entendeu. Sim. Ele percebeu o que eu estou tô precisando. Isso, atenção. Né? Eu percebi lá atrás, Lucas, que o bom nutricionista não era aquele que tinha mais graduações, mestrado e doutorado. Esse é o péssimo nutricionista. O bom nutricionista é aquele que escuta o paciente. Porque quanto mais você fica inteligente, parece que é uma parada meio estranha, né? Mas você fica meio sem paciência, assim, com coisas que são assuntos mais rasos. Mais né? raso. Então o cara ele fica meio sem saco de ajudar, porque ele sabe tanto que aquilo ali é tão básico para ele que ele não tem mais paciência de... E aí acaba que no consultório ele não é um bom nutricionista, que não sabe escutar, não sabe entender. Né? E eu preciso entender de comunicação, eu preciso entender de pessoas. Então eu fui estudar isso, psicologia, fui estudar sobre oratória, fui estudar sobre vendas, né? Porque tem relação também, né? Porque não adianta você não criar relacionamento, tudo isso está em sincronia. Total. Porque a venda é você mostrar para o outro o que é melhor para ele. Né? Então, tinha que saber de venda para mostrar que ele precisa fazer aquele acompanhamento comigo. Entende? Então, o bom nutricionista hoje é que sabe disso. Que sabe mais sobre comportamento, que sabe falar com pessoas, que tem paciência e que dá atenção. Se você dá atenção para o seu paciente, é infalível. Ele vai ter muito mais probabilidade de acertar do que o cara que tem a melhor dieta, que foi em Harvard, mas não mandou nem oi depois. E aí, como é que você está? Está tudo dando certo? Né? Esse cara se importa, então eu vou começar a me importar. E aí o paciente ele começa a se animar. Né? Isso faz parte do acompanhamento. Você tem que estar ali puxando. A pessoa está lhe contratando para isso. Você não está lhe fazendo um favor. Ela está aqui que você resolva o problema dela. É isso mesmo. Né? Quando você contrata um dentista, que você está com a dor no dente, bicho. Resolva aqui. Resolva aqui, e você vai no dentista e você não resolveu o dente. E aí você vai ficar puto com ele. Meu irmão, fui lá, paguei uma nota, não resolveu. Nutricionista é igual. Se você vai no paciente, ele vai até você, você não resolveu o problema, você é o culpado. Ponto. Você é o culpado, não é ele. Você é o culpado. Não deu certo? Por que não deu certo? Me fala aí como é que está a rotina. Vamos conversar de novo? Me passa aqui esse relatório, escreve aqui tudo de novo, faz uma nova dieta. E agora, deu certo? Não deu certo? Por que não deu certo? E você fica ali.
Agora, se realmente o paciente não responde você, aí tudo bem, né? É culpa dele, de fato. Mas se você não insiste... Você entrega é culpa toda sua. a atenção, a autonomia ali com ele. Exatamente. É muito comum os pacientes fazerem, terem resultado, sumirem, depois vão, Mateus, socorro. Toma aqui. Que aí ele tomou consciência de que o erro foi com ele ali. Não, né, no às caso. vezes acontece, isso é normal, né? Final do ano, a pessoa quer, não vou fazer dieta mais. Mas aí volta e a gente resolve. Emagrecimento é contínuo. Sempre a gente vai precisar emagrecer. E por falar em dieta, a gente estava conversando isso agora há pouco. Tem muito vídeo no Instagram de receita de repolho com não sei o quê, aí o cara mete queijo, mete creme de tudo. leite e tal. Tem essa coisa de... Cara, eu me alimento saudável, mas eu não emagreço. Tem, com certeza. Na nutrição, eu bato muito em cima dessa tecla, sabe? Das pessoas acharem que por comer saudável vão ter emagrecimento. São coisas distintas, né? Comer saudável são bons alimentos, né? Emagrecimento é déficit calórico. Então, se você tem uma dieta que tem déficit calórico, você emagrece. Mas se essa dieta ela não é saudável, é um ponto. Eu posso fazer um paciente emagrecer comendo chocolate todo dia, né? Opa, vamos Várias conversar vezes por dia, dessa mas não vai dieta ter aí. saúde, entende? Então, a gente tem que fazer um equilíbrio disso. Perfeito. Para se conectar com o paciente. Então, dentro da minha metodologia, eu ensino o nutricionista a fazer uma dieta flexível para o paciente. O que é uma dieta flexível? É uma dieta que ela parte do princípio de você colocar alimentos que ele ainda gosta, né? Que ele não mudou o paladar. Então, por exemplo, um sanduíche para você dormir, né? De repente, você colocar um doce de leite depois de almoço, depois de jantar, uma refeição doce, né? Uma panqueca com doce de leite. Então, isso faz com que você aproxime mais e não distancie. A maior queixa dos pacientes é em relação a isso. Faz um cardápio muito restrito com alimentos que ele não tem afinidade de comer. Então, a gente tem uma baixa taxa de retenção, né? Nesse cardápio. Então, se você tem baixa taxa de aderência, você não tem resultado. Olha aí como tem métrica nas coisas, né? Então, a gente faz uma dieta que tem maior aceitação. Quando a gente faz uma dieta com maior aceitação, eu tenho uma maior conversão dessa aderência no planejamento, ou seja, mais resultado. Eu consigo manter o déficit calórico dele. Então, quando a gente faz isso, mantém o déficit calórico, eu consigo transitar e mudar o hábito do paciente. O paciente muda o hábito sem perceber, porque eu reforço para ele que o que ele gosta de comer é o que ele faz diariamente. E o que ele gosta de comer diariamente traz resultado. Isso vai reforçando um loop infinito. E o que ele gosta de comer traz resultado, ele começa a não ver sentido em comer outras coisas que estão fora da dieta. Perfeito. Porque aquilo ele já gosta, ele tem todos os dias. Por que ele vai fazer uma refeição fora? Só se ele realmente for descompensado. Verdade. Ó, quando eu fui paciente do seu Nutri, uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção foi isso. Cara, tem um doce de leite aqui no jantar. Então, eu já não tinha mais vontade de comer doce depois do almoço. Você come, né? Quando você come doce todos os dias, Lucas, a sua vontade ela some. Perfeito. Você enjoa com o tempo. E é assim que eu consigo libertar meus pacientes do consumo de açúcar. Porque eu forço eles a comerem todos os dias. E eu digo chega sempre, uma hora que não faz quando sentido. você não quiser mais comer, você me avisa que eu tiro. Mas você tem que comer. Massa. Entende? Não todo. A gente tem paciente que é pré-diabético, não vou passar açúcar. Mas se você tem uma glicemia normal, a gente faz essa estratégia e realmente a gente funciona. Consigo mudar. Eu perdi 6 quilos. Eu acho que onde eu perdi, eu passei de novo e recuperei. Mas é o hábito, Mas foram 6 quilos assim, cara. Brincando. Justamente por isso. Não é assim. Você teve que Não, se esforçar, lógico, exato. mas é muito mais fácil do que as pessoas fazem. Exato. E né? por que outros nutricionistas, a produção tá falando que eu ganhei... E eu vou ganhar uma consulta agora no ato, amigo. Por que outros nutricionistas não tiveram resultado? Por quê? Cara, corta o pão. Corta a farinha branca. Corta... E, cara, eu gosto de pão. Eu gosto de macarrão. É um cardápio qualitativo, né? De qualidade de alimento. Então, o pão é bom? É um alimento bom, ruim? Depende. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou do pensamento para estruturar uma dieta. Ele pode ser ruim para uma pessoa que tem intolerância a glúten. Mas para a pessoa que não tem, que está com sobrepeso, pré-diabético, pode ser bom se eu colocar na quantidade certa. Então, se você não tem esse feeling de entender o paciente, né, qual é o momento que ele está, você não vai escolher os alimentos certos. E um bom nutricionista tem que entender o momento certo do paciente. Se aquela pessoa está comendo pizza todo dia, pedindo iFood, pô, como é que tu vai tirar um pão dela? De uma hora para outra, né? Pô, não tem como. Tipo, não tem como. Uma pessoa que está sedentária, eu vou botar ela no crossfit para treinar todo dia? Não vai, pô. Eu tenho que colocar uma meta mínima para ela. Eu tenho que falar, eu quero só 15 minutos de caminhar todo dia. Consegue fazer? Pô, Matheus, consigo, ó. Aí ela cumpre todo dia, 15 minutos. Aí daqui a pouco ela está fazendo 30 sem nem perceber.
Quando ela chega na consulta, ela disse, tô fazendo 1 hora. Ela disse, olha só, entendeu? Eu mudei o hábito dela, eu coloquei uma meta mínima, alcançável. Perfeito. Então, em cima de metas mínimas, a gente faz essa dieta, faz com doce, faz com refeição livre, faz com livro, faz com curso, faz com a profissão, faz com as pessoas, faz com tudo. É meta mínima, é assim que você alcança o que você quer chegar. Quando você tem um planejamento de execução. E aí um bom resultado leva a outro, vai lhe puxando, motivando, vai dorme puxando. Bem, ter mais né, disposição no dia, Perfeito. melhorar a libido, melhorar a autoestima, e você vai ficando uma pessoa melhor. Né? E aí a gente entra em outra área, né, que é biohack. Então, é uma área legal também que a gente pode falar em outro momento. Que é bem você falou em libido aí, a produção disse como é, aprofunda aí, pergunta pra ele aí como é que é esse negócio. Libido, com certeza. A libido ela é multifatorial, né? A libido está relacionada não só com o lado psicológico, como também o lado endócrino, hormonal. Sim. Então, se você tem um exame em dia, mas o seu psicológico ele não está legal, você não vai ter libido. Você não está com a cabeça para isso, você está estressado. Né? Então, às vezes chega o paciente assim, pô, libido, e aí, está trabalhando quanto? Está dormindo bem? Está tomando água? Não. Só trabalho, só estresse. Como é que o cara vai querer alguma coisa? Está só toda hora pilhado, estressado, então a mente dele não descansa. Aí quando ele pega a mulher dele, vai para uma viagem, aí ele, rapaz, eu melhorei, ó. Entendeu? Então, você tem que compreender um pouco da mente para você entender o corpo. Né? Perfeito. E tudo está interligado. Pode parecer que não, mas pequenas mudanças na rotina trazem resultados extraordinários. Show de bola, show de bola. E é isso, esse é o ponto, que às vezes, eu vou falar por mim, quando eu começo um projeto, a minha cabeça ela já desenha onde eu quero chegar. Isso é importantíssimo. Só que não é de hoje para amanhã que vai chegar naquele resultado. E se eu deixar a minha cabeça, ela, por tanto focar naquele resultado final, ela começa a ficar ansiosa. Sim. E aí você esquece dos micro hábitos. Isso. Então, por exemplo, no meu caso, né? Cara, eu vou estudar esse assunto. Eu já coloco na minha agenda 3 horas para estudar aquele assunto. Aí, quando eu vejo assim, não, peraí, é melhor eu estudar 1 hora todo dia do que 3 horas um dia na semana. Então, é uma luta que eu tenho todos os dias para ficar ajustando isso, para poder ter mais resultado. E isso que você falou, cara, faz muita diferença. Essa questão do biohacking que você falou, eu já ouvi vários autores falarem, nunca me aprofundei, mas o pessoal, eu vejo algumas pessoas comentarem, cara, eu fiz o biohacking e fez uma diferença gigante. Sim. Tem a ver com isso, com esses micro hábitos, com entender o corpo e fazer os ajustes? Sim, com certeza, como que funciona? O biohacker, ele começa basicamente na mudança do seu hábito, né? Começa daí. Não adianta você querer fazer manipulação, fazer associação de algumas substâncias se você não está cuidando do seu sono, né? Você tem que entender que o seu sono é como se fosse a bateria do seu celular. Se você não descansou o suficiente, não dormiu bem, o seu cérebro ele não condicionou aquelas informações. Perfeito. Então, você não vai ter uma mesma performance cognitiva, você não vai ter uma mesma memória, você não vai ter o mesmo raciocínio. Então, só por isso você perde performance. Você não vai conseguir chegar tão bem como você chega no seu trabalho todos os dias. Então, o que a gente entende? Que quando você bota em detrimento o seu profissional demais, você começa a perder performance no seu profissional, porque você perde sono, você perde tempo de fazer atividade física, você não tem momento para você estudar, né? Então, você tem que desenvolver uma rotina em que ela faça você melhorar um pouquinho todos os dias, né? Se você melhorar 1% ao longo de um ano, você melhorou 366 vezes. Perfeito. Entende? Então, é isso que o biohacker ele prega, né? Que você tem que condicionar uma melhor rotina ideal para você estar em constante crescimento. Se você foca muito no período de tempo muito curto, você vai chegar uma hora que você vai ter algum problema, né? Você vai ter um burnout, alguma coisa, e as pessoas ficam nessa, né? Sobe, nada, quando você chega no final do ano, você está bem próximo. Mas quando você tem uma certa consistência, né? Por exemplo, hoje a minha rotina basicamente funciona. Acordo mais ou menos 5h30, 6 horas, né? Assim que eu acordo, me hidrato. Depois que eu acordo e me hidrato, né? Faço uma pequena leitura. Tem uma meta ali, pelo menos um livro de um capítulo de um tema específico que eu sou falho. Então, hoje eu sou falho em finanças. Então, eu quero aprender a me desenvolver em finanças. Então, eu destino esse tempo para isso, né? E pouco todo dia, né? Para eu conseguir armazenar aquelas informações. Em seguida, eu faço uma atividade física de alta intensidade, que é justamente uma corrida intervalada na esteira, só para ativar o meu corpo. Então, são 15, 20 minutos, né? Correndo e andando. E isso faz com que eu já desperte antes do que eu iria despertar.
Então, eu já começo o dia com uma performance muito maior do que eu ficar tomando café para acordar. Então, isso reduz com que eu fique menos ansioso, eu tenho um melhor controle das minhas emoções durante as decisões do meu dia a dia e eu consigo levar um cansaço mental exatamente próprio, né? Não é aquele cansaço que a mente está acelerada, mas o corpo está caído. Que aí quando você chega de noite em casa, né, que você vai descansar, você não consegue, porque você toma muita cafeína, né? E aí que você começa a entrar em vários outros problemas que as pessoas entram, que é justamente não conseguir dormir, insônia, ansiedade, e aí da ansiedade gera uma depressão, né? E aí que vai vindo os problemas da vida. E aí você não consegue ter um sucesso profissional tão forte, né? Então, boa parte do meu sucesso hoje em dia é porque eu consegui estruturar isso muito bem feito, né? E eu faço isso também nos meus pacientes em consultório. Maravilha, maravilha. Cara, uma aula aqui, uma consulta. A partir de amanhã já estará na minha agenda a minha esteirazinha de manhã cedo. É bom. Depois E uma dúvida. Agora, pessoal mesmo aqui do que eu vou fazer na prática. Você vai para a esteira de manhã, aí você treina em algum horário à noite, quando chega. Hoje em dia é um treino mais light, assim, né? É Sim. muito ferro, porque como eu quero ter uma longevidade na minha vida, Sim. eu não pretendo ter tanta massa muscular. Então, eu quero mais desenvolver esse lado aeróbico, né? A manutenção do que você já construiu, eu né? faço um treino mais combinado, digamos assim. Legal. Peito e coxa, né? Bíceps e tríceps, ombro e perna. E essa questão de treinar sempre no mesmo horário, faz diferença? Sim, a rotina é fundamental. Quando você tem uma rotina, você tem uma maior previsibilidade das coisas. Então, o seu corpo ele se adapta a fazer aquelas coisas e cada vez que você se adapta, você fica melhor. Se você tem rotinas que sempre mudam, você nunca está adaptado a realizar aquilo. Então, nunca fica mais fácil. Perfeito. Entendeu? Tudo que você repete, você fica bom sempre. Então, pare de querer fazer tudo sempre. Não dá certo. Você tem que ser bom em uma coisa única, né? O que eu sou muito bom hoje? Sou muito bom em ideias, né? Em construir ideias, posts. E sou muito bom em atender, receber pessoas. Então, eu me desenvolvi super nisso. Desde a hora que você abre a porta da minha consulta até a hora que você vai embora, tudo foi pensado. Então, na hora que eu abro a porta, eu já entro no entusiasmo, né? Então, olá, seja muito bem-vinda, como é que você está? Então, isso faz a consulta ser diferente. Eu trago energia para o momento. Total. É diferente de você receber a pessoa, lá, fica à vontade. Ela fica mais tímida. Naquele clima retraído. Exato. Ali, então, fechado. Eu percebi que quando eu fazia esse, eu tinha outro resultado no meu cliente. Quando eu fazia uma consulta empolgado, então eu me forço a fazer a consulta empolgado, para gerar maior resultado nele, né? Antigamente a minha mesa era assim, ó, de frente. Mas quando você fica de frente, você está encarando alguém. E eu não quero que ele encare, eu fico de lado. Então a minha mesa é do lado do meu paciente. Massa. Então, por ser do lado, ele fica mais à vontade ali. É uma conversa. E aí ele sempre fica mais à vontade de se abrir e passar mais informações. Eu consegui ajudar ele mais. Maravilha, maravilha. Mais um aprendizado aqui para a lista dos detalhes que eu vou aplicar a partir de amanhã. Massa. Essa questão dos horários. Isso é fundamental. Questão de sono, cara. Eu gosto muito de estudar à noite. E muitas vezes, à noite, vem muitas ideias. Eu tenho um caderninho ao lado da cama, porque se eu não pegar um papel e caneta e anotar, noturnos, né? Eu perco o sono. Então, eu tenho muito isso, assim, hábitos mais noturnos. E aí, tem aquela questão, o pessoal fala assim, não, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que ser o clube das 5 da manhã. Não, isso não tem relação, não. Assim, como que biologicamente existe, Sim. Certo? Existe um favorecimento, né? Isso vem de nossos ancestrais, é ciclo circadiano. Então, quando você tem isso organizado na sua vida, com o tempo, o seu corpo ele se adapta. O seu corpo ele se adapta a tudo. Tudo que você colocar. Se você fizer jejum, vai se adaptar. Se você comer várias vezes, vai se adaptar. Tudo ele se adapta. E eu acredito que se você organiza a sua vida para as coisas acontecerem de manhã, você tem mais horas de produtividade. Perfeito. Porque o mundo ele começa, digamos assim, quando o sol nasce. Né? Então, se você está produtivo à noite, quando o sol está dormindo, você só vai resolver as coisas no outro dia. Então, ao longo de anos, você vai perder mais produtividade, porque tudo vai demorar mais tempo para acontecer. Então, se você condiciona o seu organismo a fazer as coisas pela manhã, no horário em que você não tem preocupação, né? Porque quando eu acordo, eu não mexo no celular. Porque minha mente está na melhor performance dela, acabou de se regenerar, acabou de ter horas de sono. Bateria carregada. Então, é ali que eu vou conseguir ter a maior absorção de conhecimento. Então, é nesse horário que eu vou estudar, que eu vou ler. Se você usa no final do dia, que teve vários problemas, várias situações, você não vai ter uma performance tão boa em cognição e memória. Você não vai armazenar também essas informações. Então, se você estuda e não armazena, você vai ter que estudar de novo. Perfeito. Então, acaba sendo um pouco, né? E aí você perde produtividade, né? Isso. Cara,
Que estreia maravilhosa aqui da minha parte aqui no videocast. Aprendizados que eu tirei aqui, eu quero que você anote aí também esses aprendizados. Cara, hiperfoco. O foco nas métricas, entender, cara, eu aplico qual o resultado que teve, a sua obsessão por resultados, a sua obsessão por um processo bem definido. E eu acho que eu poderia lhe definir, cara, em uma palavra que é protagonismo. Depende, você traz muito para você a responsabilidade se o paciente vai ter resultado, se o seu processo vai funcionar, se o seu Instagram vai ter resultado, e o seu resultado fala tão alto aí que qualquer palavra que você disser já está validada, viu? Fico muito feliz. Meu querido, dá um recado final hoje aí para quem é nutricionista que lhe acompanha, para ele ter sucesso na área dele, para ele avançar na carreira. Dá esse recado final, assim, o que é que ele tem que fazer para se destacar ainda mais? Perfeito, né? Se você é nutricionista e está na graduação, eu sugiro a você começar, né? Começar em relação a você pelo menos fazer dieta, pelo menos a treinar, a ter um hábito saudável, porque isso vai refletir no seu futuro, né? No que você vai entregar para os seus pacientes. Se você não vive o que você prega, você não vai ter sucesso na sua profissão. Segundo ponto, você precisa ter atenção aos avanços tecnológicos, rede social. As coisas estão avançando muito rápido, já tem inteligências artificiais que, né, estão ajudando demais a você construir conteúdos desse tipo em rede social, então você tem que se assentar a isso. É o futuro, e se você não tiver no futuro, você vai ficar, né, no passado, como existem vários profissionais hoje. Então, tem que aprender sim em rede social, Instagram, tráfego pago, né, você precisa saber isso. Através disso, você vai ter as ferramentas que você precisa para alavancar o seu consultório assim que você se formar. Aprenda rede social, aprenda a fazer dieta, que o resultado dessa combinação é muito sucesso. Maravilha, maravilha. Meu querido, obrigado aí pelo nosso papo. Eu que agradeço. Para lhe encontrar no Instagram, Matheus Galvão. Galvão.nutricionista. Show de bola. Ou eu, Nutri Galvão, perfil de mentor, pode achar lá também. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante, feito várias anotações como eu fiz aqui pessoalmente, e toda semana um convidado novo aqui com a gente para trazer muitos insights, muitos aprendizados para vocês. Até o nosso próximo episódio.